Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus por esse número de manhã de pessoas, que tínhamos um bom número hoje à noite também. Nós falamos domingo passado que maturidade é quando nós passamos a obedecer o Senhor naquilo que nós já sabemos. E há alguns anos foi complicado a gente fazer essas conferências do carnaval e ficavam muito poucas pessoas na cidade, na verdade, que alguns irmãos tinham a iniciativa de irem para a praia, viajarem no carnaval. Graças a Deus o Espírito Santo foi convencendo no decorrer do tempo que carnaval não é tempo de você estar em praia, não é tempo de você estar passeando, não é tempo de você estar fazendo turismo, mas é tempo de você buscar a Deus, amém, amados? Que é um tempo de trevas, é um tempo onde demônios são liberados para agirem nas estradas, nas praias, nas festas e tudo. E quando você sai para um ambiente desse, você se torna vulnerável, né? Então, é tempo de buscar ao Senhor, amém, amados? Glória a Deus, porque você entendeu isso. Se você for para um ambiente desse, que seja para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para testemunhar do amor de Deus, não para descansar. Tempo de guerra, nós temos que estarmos apostos com armas na mão, com armaduras. Não é soldado, não é tempo de brincar, não é tempo de passear, nem de se divertir. Então, queridos, nós estamos com esse tema, né, edificando uma casa espiritual nessa conferência. Hoje pela manhã o Edinaldo trouxe uma palavra, né, hoje eu estarei trazendo, amanhã o Edinaldo novamente estará trazendo uma palavra à noite, e na terça-feira o pastor Cristiano Branco estará conosco, também trazendo uma palavra de Deus para nós em cima desse tema, né. Eu queria começar perguntando a você, qual é o seu lugar favorito? Eu não sei você, mas eu já tive a experiência de às vezes estar num hotel, ou passeando e numa praia, ou em algum lugar, em alguma cidade bonita, e quando começa a passar uma semana, 10 dias, 11 dias, eu já começo a me agoniar. E além disso, o que é? Ela já sabe o que é. E ela pergunta, o que foi, Júlia? Eu disse, estou com saudade da minha casa. Porque para mim, queridos, é muito bom passear. Eu gosto de viajar, gosto de passear, gosto de conhecer novos lugares. Mas para mim não há lugar melhor do que a minha casa. O meu sofá, minha TV, minha cama, né? Quem compartilha disso também? Né? Não há nada melhor do que você chegar em casa, depois da viagem, o melhor é você chegar em casa. Porque você vai estar no seu ambiente, no seu local de descanso, seu lugar de repouso, seu QG, né, seu quartel-general, onde você domina ali o ambiente. E analisando a palavra de Deus e esse texto propriamente que nós vamos ler agora, eu descobri que Deus tem uma casa favorita também. Está em Amós capítulo 9, verso 11. Deus tem um lugar favorito dele. E ele faz questão de deixar claro nesse texto aqui, que está dentro de um contexto conturbado, no momento em que Israel estava no cativeiro, estava preso, estava cativo numa nação pagã, servindo uma nação idólatra e pagã. E Deus usa o profeta Amós para trazer essa palavra de esperança para o povo de Israel. Capítulo 9, versículo 11 diz, naquele dia levantarei. Deixa eu esperar que alguns com dificuldade de achar Amós.
Mas está na Bíblia, viu? Depois de Oséias, de Daniel, Oséias. Os alunos do Mício aí, já decoraram os livros do Velho Testamento? Não. Amém? Posso ler? Diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus tem um lugar favorito, o tabernáculo de Davi. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa estrutura, que de 4 estruturas que são usadas no Velho Testamento para revelar o plano de Deus: a Arca de Noé, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão. O Senhor escolheu tornar edificar o tabernáculo de Davi. Por que isso? O que tinha de tão especial nesse lugar? Nós vamos meditar nessa palavra um pouquinho nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar em tua presença, podermos sentar à tua mesa, podermos, Senhor, entrar em casa e ter o Pai conosco. Nós queremos nos regozijar em tua presença, queremos descansar em ti, Senhor, e queremos, Pai, nos desligar de tudo que nos liga lá fora com o mundo, com as coisas naturais, com a rotina diária, com o nosso cotidiano, e queremos, Senhor, nos alinhar com o teu Espírito nessa noite, nesse lugar, a fim de que possamos ouvir o que o teu Espírito tem a nos dizer, tem a nos falar, tem a nos revelar, Senhor, através da tua palavra. Que em nome de Jesus sejamos, Senhor, instruídos na revelação do teu Espírito nessa noite, e que em nome de Jesus essa palavra possa, Senhor, construir em nós aquilo que o Senhor tem tentado construir nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz a nosso coração as impressões que estão no teu coração e as demandas que o Senhor tem para esses dias, Senhor. Em nome de Jesus, abrimos nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, e dizemos: fala, Senhor, porque te ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, durante o tempo em que Davi estabeleceu o tabernáculo, e é interessante que o tabernáculo de Davi, que foi levantado, era uma construção muito simples. Tinha quatro estacas, uma tenda por cima, uma lona por cima, e embaixo dessa estrutura ficava a Arca da Aliança do Senhor. Muito diferente do tabernáculo de Moisés, que era toda uma estrutura montada, que Deus deu as medidas e tudo, e o povo, toda vez que parava no deserto, tinha que montar toda aquela estrutura. Era dividido em 3 partes: no átrio, o santo e o santo dos santos. Havia um véu que separava o santo dos santos dos santos, um véu de 4 metros de altura, de linho puro, pesadíssimo. Então, era uma estrutura enorme. E o templo de Salomão, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, então, com toda a suntuosidade, um templo que hoje custaria com certeza milhões de dólares para ser construído. E no meio desses dois está o tabernáculo de Davi. E é interessante que Deus não fala sobre reconstruir nem o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, mas ele fala nessa profecia a respeito da tenda de Davi. Essa tenda de Davi, ela existiu, e durante o período em que ela existiu, durante o tempo que foi respeitado os turnos de adoração e de sacrifícios e de ofertas feitos ali naquele lugar, Israel viveu os anos dourados da sua existência. Israel viveu talvez os anos mais prósperos da sua existência. Israel conseguiu vitória em todas as batalhas que eles lutaram, e conquistou terrenos e conquistou territórios que haviam sido prometidos pelo Senhor há centenas de anos atrás, e houve muita prosperidade do Senhor nesse tempo. Só que depois, quando Davi morreu, Deus deu o modelo do templo que seria construído, da casa que seria construída.
E aí Deus disse que Davi não poderia construir aquele templo, porque as suas mãos estavam sujas, manchadas de sangue da guerra, e o seu filho iria construir. Então Salomão veio depois de Davi e construiu o templo. Só que, à medida da iniquidade de Salomão e dos reis que vieram depois de Salomão, transbordaram sobre a presença de Deus, e todo esse templo construído por Salomão foi invadido, profanado e destruído. O profeta Ezequias, ele profetiza sobre a profanação do templo. E Israel, e culminou com o aprisionamento do povo de Israel, e levados ao cativeiro assírio e babilônico como escravos. Porque aquela geração de sacerdotes e líderes desprezaram as inúmeras profecias e chamados ao arrependimento dados por Deus através dos profetas Jeremias, Zacarias, Obadias, Ageu e Amós e alguns outros. Então, foi nesse período em que havia sido feita a transição do tabernáculo de Davi para o templo de Salomão, e que o templo foi destruído, e Israel foi levado ao cativeiro, que veio essa palavra de Deus a Amós. E a palavra de Deus diz, através de Amós, diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. O que é que tem a ver com a casa espiritual? Nós entendemos que o tabernáculo de Davi era uma figura da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de mim e de você, não dessa estrutura física. Amém? E nós vamos ver algumas características do tabernáculo de Davi que Deus está tentando restaurar em nós nesses dias. Em primeiro lugar, antes de nós entendermos o tabernáculo de Davi, nós temos que entender um lugar que a palavra de Deus fala muito pouco, mas era um lugar excepcional, chamado a escola de profetas, que foi iniciada por Samuel, e depois, lá no livro dos reis, nós vemos sendo dado continuidade por Elias e Eliseu. Samuel, ele foi criado no templo, né? Nós sabemos a história. Ana, sua mãe, era estéril, foi ao templo, orou e ofereceu Samuel ao Senhor como oferta, e ele cresceu ali, ele passou um tempo com Eli, depois Eli morreu, vieram outros sacerdotes, e Samuel se tornou o profeta, a voz profética de Israel na sua geração. E nós encontramos indícios de que Samuel iniciou uma escola de profetas, né? Nós vimos aqui um pastor antes falando que existem registros que muitas crianças, depois de Samuel, foram oferecidas também no templo. E essas crianças começaram a crescer, e a partir dessas crianças, Samuel criou uma escola de profetas. Há registros que nos tempos de Elias e Eliseu, chegaram a 100 alunos essa escola de profetas. E quando nós chegamos em 1 Samuel 19, nós vemos que, antes nós estudando a palavra, nós entendemos que nessa escola profeta, Samuel ensinou aos seus alunos a colocar seus espíritos de adoradores em íntima comunhão com o Espírito Santo, de uma maneira tal que no perímetro geográfico ao redor da escola, a extensão e continuidade da mesma atmosfera celestial que Deus tinha no céu havia ali naquele lugar. E nós vemos uma parte disso em 1 Samuel 19, porque Davi conviveu meses nesse ambiente pedagógico de adoração e de intercessão, onde o nome do Senhor era continuamente invocado. Alguns dizem que Samuel começou ali um movimento de oração e adoração 24/7. O que é isso? 24 horas por dia, 7 dias na semana. Samuel começou ali um movimento que séculos depois os moravianos repetiram esse movimento, e durante 100 anos os moravianos oraram 24/7, quer dizer, 24 horas durante 7 dias na semana. E Samuel estabeleceu isso entre os seus alunos ali. E Davi, quando fugia de Saul, né, lá
nos capítulos de 1 Samuel, onde Davi passa por alguns lugares. Um desses lugares é em Naiote, onde ficava a escola de profetas de Samuel. Então, durante alguns meses, Davi teve contato com aquele ambiente profético, com aquele ambiente de adoração e intercessão. E perceba, uma coisa que nós temos que perceber é que durante esse tempo, a Arca da Aliança não estava com Samuel. Ele tinha apenas seu espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. E era tão tremendo que Samuel diz, Saul está perseguindo Davi, e ele diz, onde está Davi? Aí disseram, está lá na escola de profetas de Samuel. Aí Saul manda uma leva de soldados para ir lá buscar Davi. Quando os soldados chegam perto da casa, o Espírito de Deus vem sobre aqueles soldados e eles começam a profetizar. E aí eles voltam profetizando para Saul. Aí Saul diz, o que é que isso aconteceu? O que vocês estão loucos? Ele diz, pega outra tropa aí e manda lá. Vai a segunda tropa, quando eles chegam lá, acontece a mesma coisa, o Espírito de Deus vem sobre eles começam a profetizar e voltam profetizando para Saul. Saul disse, mas vocês são frouxos mesmo, pega aí os melhores soldados que eu tenho aí, manda lá. Mandou a terceira tropa, quando a terceira tropa chegou lá, aconteceu a mesma coisa, o Espírito Santo de Deus, porque era um ambiente, queridos, era tomado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele ambiente ali, ele reproduzia a atmosfera que havia no céu. E é impossível, quando nós reproduzimos isso, que o Espírito Santo de Deus não tome as pessoas e não venha sobre elas e não as encha. É isso que precisamos em nossas casas, é isso que precisamos no lugar que trabalhamos, é isso que precisamos na nossa igreja, nos nossos cultos, nos encher dessa atmosfera celestial, dessa atmosfera de presença de Deus. E aí, quando chega a terceira tropa profetizando, aí Saul diz, não, aí é demais, deixa, existe um ditado, eu acho que já existia naquela época, né? Se você quiser que seja bem feito, faça você mesmo, eu vou lá. E aí o Saul, o valentão, vai lá, né? O rei de Israel, diz que não existia nenhum homem maior do que ele estava sobre todos os homens de altura, e lá vai Saul, com aquele gamezarrão grandão lá, chega lá para enfrentar Samuel e para pegar Davi lá. A palavra de Deus diz que quando ele chega na porta da escola de profetas, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele cai aos pés de Samuel, ele tira, se despe totalmente, e passa o dia inteiro nu, profetizando, deitado no chão, prostrado no chão, na frente do profeta Samuel. E daí depois ele desiste de pegar Davi naquele lugar, aquele lugar ali é impossível pegar ele. Davi sai para outro lugar, e daí, no final das contas, Samuel não consegue. Então, quando Davi ele assume o trono de Israel, ele deseja no seu coração reproduzir aquele ambiente profético que havia na escola de profetas de Samuel no seu reino. Davi provavelmente disse, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para a minha vida, porque quem experimentou do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, querido, não se contenta com menos mais. Quem realmente teve uma experiência de comer na mesa do rei, não se contenta mais com as migalhas que esse mundo oferece, amados. É por isso, queridos, que crente que ainda é atraído por festa de carnaval, festa de qualquer festa desse mundo aí, é porque ainda não experimentou da mesa do rei. Se já tivesse experimentado, ele não se contentaria, ele não suportaria colocar outra coisa na sua boca, a não ser comer os manjares do rei. Davi experimentou aquela presença profética, aquele ambiente maravilhoso, e disse, eu quero isso para o meu reino, eu quero isso para a minha vida, eu quero reproduzir aquilo aqui. E aí a primeira coisa, o primeiro ato político de Davi, disse, onde está a Arca da Aliança? Disse, está na casa de Aminadab, porque os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança do Senhor. E os filisteus achavam que podiam manipular a presença de Deus. Existem pessoas hoje que ainda acham isso, que podem manipular a presença de Deus. E eles colocaram a Arca da Aliança em frente à estátua de Dagon, o Deus deles. E quando foi no outro dia de manhã,
a estátua de Dagon estava caída no chão, toda quebrada, e a arca lá intacta. E começou a ser acometido de úlceras aquele povo, né? E Deus, ele faz questão de envergonhar os seus inimigos, não só úlceras, mas hemorroidas. Deu uma crise de hemorroida no meio daquele povo ali, queridos. E os filisteus disseram, os líderes dos filisteus disseram: tira essa, é a arca da aliança, tira ela daqui. E apareceu um sacerdote, um profeta lá no meio deles e disse: olha, façam isso e isso, coloquem, façam imagens da enfermidade de vocês. E eles fizeram as imagens de hemorroida, não sei como foi que eles fizeram. E eles fizeram e colocaram junto da arca e mandaram embora a arca. E a arca chegou na casa de um homem chamado Aminadab. E aí Davi diz: onde está a arca? Está na casa de Aminadab, vamos lá buscar. E foram lá buscar a arca da aliança. Só que Davi era inexperiente, Davi não sabia como lidar com a presença de Deus. Davi havia tido uma experiência excepcional e ele havia admirado aquilo, mas ele precisava ouvir Deus, de como proceder para que a presença dele viesse. E muitas vezes, queridos, nós temos experiências com Deus e já achamos que estamos prontos para reproduzir isso. E evento nenhum substitui só o processo de Deus faz na sua vida. Não se apresse a reproduzir aquilo que você tem experimentado em Deus. Dê tempo ao tempo. Dê tempo para que Deus faça em você aquilo que Ele quer fazer na vida dos outros. Porque Ele não fará nada através de você que Ele não já tenha feito em você. E aí Davi manda levar carros de boi para trazer a arca. E a arca é colocada em cima de carros de boi, só que os bois tropeçam e a arca vai caindo. E usar um rapaz do exército de Davi vai e segura a arca, só que ninguém podia tocar na arca da aliança, e ele morre, ele é fulminado. E Davi fica desesperado com aquilo, fica angustiado, vai para casa, manda colocar a arca na casa de um rapaz chamado Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca passou 3 meses na casa de Obed-edom, e Davi passa esses 3 meses angustiado lá, mas aquele desejo, aquela vontade de ter a presença de Deus, de sentir aquilo que ele sentiu de novo na escola de profetas, não saía do seu espírito, aquela angústia, sabe aquela angústia que você sai aqui muitas vezes do culto dizendo: não pode ser só isso, eu acho que Deus tem mais para mim. Essa angústia tomou o coração de Davi. Davi manda perguntar de novo: como é que está a arca? Ele diz: olha, a casa de Obed-edom está em plena prosperidade. Aquele homem nunca prosperou tanto como nesses últimos 3 meses, porque a arca do Senhor estava lá. E aí Davi diz: vamos. E aí Davi vai para Deus e faz uma pergunta: como poderei trazer a arca da aliança para o meio de nós? E essa pergunta que a igreja tem que fazer nesses dias: como poderemos trazer a presença de Deus para nós? Como poderemos construir algo em que a presença de Deus permaneça entre nós? E Davi manda buscar aquela arca, e aí Deus dá a direção de como Davi teria que trazer. Tinha que ser sobre os ombros dos sacerdotes, e eram mais ou menos 20 quilômetros de distância. E a Bíblia diz que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam carneiros e bois. Imagina você caminhar 20 quilômetros e a cada 6 passos, a cada 6 metros você parar e fazer um sacrifício. Davi entendeu naquele caminho, naquele processo, Davi entendeu a valorizar as coisas que Deus valorizava. Que Deus, ele não tem pressa, quem tem pressa somos nós. Que Deus, ele valoriza muito mais o processo do que o fim dele. Que Deus valoriza muito mais o percurso que você está caminhando do que a reta final, do que a linha de chegada. E Davi passou aqueles 20 quilômetros andando de 6 em 6 metros, sacrificando ao Senhor.
E quando eles chegam lá, finalmente, e uma das coisas que nós chamamos a atenção é o que atraía tanto a Davi aquela arca da aliança. E eu tenho certeza que ele não estava interessado na arca, na cobertura de ouro que ela tinha, nem com os artefatos que tinham dentro dela, que eram históricos. Ali estava a vara de Arão, os pães da preposição, né? E ele não estava interessado em nada disso. Ele estava interessado na chama azul que pairava entre as asas estendidas dos querubins na tampa da arca. Alguns dizem que sobre a arca, no meio da arca, entre as asas dos querubins, havia uma chama azul que subia, que simbolizava a presença de Deus ali. Era essa chama que Davi tanto desejava. Nós podemos construir prédios melhores, criar ministérios de louvor melhores, escrever músicas melhores, pregar sermões melhores. Podemos fazer tudo com mais excelência do que antes. Mas se não estivermos carregando a chama azul de Deus, não estará se agradando. E Ele fará com que igrejas sem chama se tornem irrelevantes para os homens, assim como elas são para Ele. Nós podemos ter todo o aparato aqui de uma igreja que faz tudo certo, porque nós aprendemos a fazer a coisa. Se não tivermos essa chama da presença de Deus, se não tivermos esse ambiente do céu reproduzido nesse lugar, de nada vale todo o aparato, todo o artefato que nós usarmos aqui. E nós somos mestres em criar artifícios para trazer a glória de Deus, né? Não vamos colocar um jogo de luz, vamos botar fumaça na hora do louvor, vamos comprar cadeiras mais confortáveis, vamos climatizar o ambiente. Tudo isso é muito bom, queridos, para o homem, mas não contribui nada para trazer a presença de Deus mais. E nós somos muito mandingueiros, que faz mandinga, é isso mesmo, mandingueiros gospel, né? Vamos orar de joelho que é melhor. Fecha os olhos, não pode orar de olho aberto, né? Ou então apaga todas as luzes, que a presença de Deus vem melhor. Queridos, nós não precisamos criar nada disso, amados. Só precisamos arrumar a casa e Ele vem. Nós só precisamos preparar o ambiente e Ele vem com toda a força do seu ser. Ele vem sobre nós. E foi isso que Davi fez. Davi busca a arca que estava em poder dos filisteus e vai dançando na presença de Deus. E sua esposa se escandaliza com a adoração extravagante de Davi e fica estéril. Esse é o resultado daqueles que não desejam essa presença e que não desfrutam desse ambiente profético. Acabam ficando estéril. Acabam não produzindo nada para o reino. Mical é uma figura das pessoas que não desejam essa presença. É alguém que respeita muito o Senhor, que tem zelo até pela obra de Deus, que tem conhecimento, mas não tem o desejo de experimentar mais de Deus, não tem a ousadia de se entregar, de mergulhar, de desejar esse ambiente que Deus quer produzir em nós. Então, 2 Samuel 6, 15, 17, a Arca da Aliança chega a Jerusalém e é depositada numa tenda simples, rústica, sem o glamour do tabernáculo de Moisés, bem no centro da cidade, onde qualquer pessoa simples do povo podia se chegar à arca para adorar a Deus. Celebrar com danças e manifestações proféticas, semelhante ao antigo modelo da escola profética de Samuel, em Ramá, em Naiote. Então, queridos, Davi era um homem muito ao seu tempo. Davi era um homem que ele como profeta do Senhor, ele estava acima do seu tempo. Davi entendeu que Deus havia colocado aquele véu porque era necessário, mas Davi entendeu que Deus detestava aquele véu.
Se tinha uma coisa que Deus odiava, era aquele véu que separava ele do seu povo. Aquele véu indicava que somente uma pessoa, uma vez por ano, o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios pelo povo. Mas o desejo de Deus foi sempre aquele do jardim do Éden, em que na viração do dia ele caminhava com o homem pelo jardim e conversava com ele. O desejo de Deus foi sempre encontrar Enoques, que andou com Deus e o Senhor tomou para si. O desejo de Deus sempre foi andar como Moisés, que falava com Deus face a face como a um amigo. E Davi constrói uma tenda, põe a arca no meio da tenda e não havia nada que separasse a presença de Deus da visão das pessoas. Todos agora tinham acesso à presença de Deus. Isso era um vislumbre da graça de Deus. Isso era um vislumbre daquilo que o sangue de Jesus fez. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz e deu o seu brado de tudo está consumado, o véu que estava no templo já em Jerusalém, aquele de 4 metros de altura, foi rasgado de alto a baixo. Porque o Senhor disse, nunca mais esse véu existirá. Foi aberto um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus e todos têm acesso à minha presença agora. Mas Davi havia feito isso há anos atrás, centenas de anos atrás. Davi instituiu um vislumbre da graça no seu tempo. Centenas de anos antes de Jesus morrer naquela cruz. As pessoas comuns tinham acesso ao vislumbre da presença de Deus, a visão da presença de Deus. A arca da aliança estava ali, a presença de todos. A única coisa que separava eles eram os levitas que adoravam ao Senhor com seus instrumentos. Ali também foram realizados holocaustos e ofertas pacíficas. Pela manhã e à tarde era feito uma oferta pacífica naquele tabernáculo. É interessante que enquanto o tabernáculo de Moisés, de Davi, funcionava no Monte Sião, em Gibeon, o tabernáculo de Moisés estava sem a arca da aliança montado lá. E os rituais, todo o cerimonial era feito no tabernáculo de Moisés. Mas a arca da aliança, a presença de Deus estava no tabernáculo de Davi, onde não havia nenhum ritual, onde não havia nenhum cerimonial, onde aquela lei não estava mais regendo a adoração e a devoção do povo de Deus. Amém? Isso é o que Deus quer fazer ao edificar esse tabernáculo de Davi em nossas vidas, queridos. O Senhor quer nos livrar de regras, de cerimônias, de religiosidade, e nos quer um louvor e uma adoração e uma entrega genuína. Quer que nos entreguemos da maneira como nós somos, espontâneo, amém? De maneira espontânea diante do Senhor. Os levitas responsáveis pela adoração musical conduziam o povo com diversos instrumentos, semelhantes ao modelo de 1 Samuel 10, 5, 7, da escola de profetas de Samuel. Com dança e celebração, toques de chofar, brados de júbilo, sempre entronizando e invocando o Senhor sobre toda a nação. Isso hoje é chamado de adoração vertical. E em todos os lugares onde a nação de Israel estava, eles poderiam adorar antes, eles adoravam quem estava detrás do véu, e a quem eles não podiam ver. Mas agora eles adoravam a quem eles viam. Amém, amados? É isso que Deus quer. Deus não nos quer adorando a um Deus desconhecido, a um Deus que está escondido, a um Deus que não se revela a nós. Mas Deus, Ele quer se revelar a nós para que possamos adorar assim como Ele é. Porque quanto mais o adoramos, mais parecido com Ele nós nos tornamos. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você se torna materialista. Se você adora o sexo, você se torna um depravado. Se você adora o mundo, você se torna um mundano. Se você adora a Deus, você se torna parecido com Deus. Amém, amados?
E era por isso que Deus fez questão de se revelar, de rasgar aquele véu, porque Deus queria se mostrar ao povo como Ele era. Por isso que Jesus veio e Ele revelou Deus em forma humana a nós, a fim de que pudéssemos adorar a Deus da maneira como Ele era. E a fim de que, nos espelhando nessa figura, nos tornemos semelhantes a Ele. Quantos estão comigo? Amém? Estão entendendo, queridos? Os sacerdotes, quando chegaram naquela viagem, eles devem ter baixado a caixa da arca no chão, e devem ter, ufa, finalmente nós acabamos isso. E os levitas, né, que eram os sacerdotes, eles vinham sacrificando aqueles animais de cada 6 metros, e vinham estar exaustos ali. E eles, acho que eles deram meia volta e começaram a ir para suas tendas, e Davi disse: ei, não voltem agora. Uma turma pode ir almoçar, outra turma pode descansar, mas eu quero uma turma aqui. Pegue seus instrumentos, vamos tocar, vamos celebrar a Deus, vamos adorar ao Senhor. E ali Davi estabeleceu turnos de adoração, de louvor, adoração e intercessão aos céus, 24 horas por dia, assim como ele tinha visto no ambiente profético da escola de profetas de Samuel. E ali iniciou-se aqueles anos de ouro de Israel, onde a glória de Deus veio sobre aquela nação, e aquela nação prosperou e venceu por todos os seus inimigos. Amém, amados? Sabe qual é o grande problema de nós? É que nós queremos atrair a presença de Deus, mas quando conseguimos que Ele nos visite, ou quando sentimos que a sua presença chegou, aí nós dizemos: oi, eu estou feliz que você veio, Senhor, agora eu tenho que ir embora. Fica aí que eu tenho que ir embora, que o culto já terminou, e eu vou embora para minha casa, continuar na minha vidinha. O Senhor está levantando uma geração que tem prazer em permanecer na presença do Senhor, em permanecer no ambiente de glória, em permanecer no ambiente onde Deus está visitando, onde Deus está se movendo, onde o Espírito de Deus está agindo sobrenaturalmente. E quando nós chegarmos nesse nível, querido, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola, nossa cidade, nosso estado, nosso país, as nações, jamais serão as mesmas. Porque nós oramos e clamamos até que o Senhor venha, mas quando Ele vem, nós dizemos: fica aí agora, Senhor, que eu tenho que ir embora, eu vou cuidar do meu campo, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou cuidar da minha vida. E não desejamos desfrutar dessa presença. Quantas vezes fazemos nosso devocional por obrigação? Quando fazemos? Por descargo de consciência. Ou porque é uma tarefa do mício. E fazemos o devocional muitas vezes olhando para o relógio. Esse tempo que não passa logo. O Senhor está procurando uma geração que tem prazer em permanecer na sua presença. Amém, amados? Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Você não levanta 5 horas da manhã quando você quer ir correr, ou andar de bicicleta, ou fazer alguma coisa? Por que você não acorda para passar na presença de Deus esse tempo também? É porque nos falta sede e fome dessa presença, assim como Davi tinha, queridos. A grande verdade é essa. Toda a adoração era ministrada ao redor da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Sua centralidade e principalmente era a tipologia de Jesus como verdadeiro portador da glória de Deus. O milagre da casa favorita de Deus, do tabernáculo de Davi, pode ser esboçado no desejo de Davi de ter a presença de Deus como o centro do seu reinado, como o centro da sua vida. Sabe, Deus só se estabelece onde Ele é bem-vindo. Você gosta de ir numa casa onde você não é bem recebido? Onde você sabe que você não é bem aceito lá? Você já fez uma visita que olhou o dono da casa olhando para o relógio? E você sentiu que ele está querendo que você vá embora? Você se sente à vontade? Você se sente motivado a voltar nessa casa? Sim ou não? O que você acha que com Deus é diferente? Deus, Ele só tem prazer em permanecer onde Ele é bem recebido, onde Ele é bem tratado,
onde ele é bem acolhido. E isso só acontece conosco quando nós entendemos que Ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro das nossas ações, o centro das nossas decisões, o centro da nossa história. Porque nós temos tantas igrejas mortas, tantas igrejas sem presença de Deus, sem mover de Deus. Sabe por quê? Porque essas igrejas já tiraram Jesus do centro há muito tempo e colocaram um homem sentado no trono que é de Jesus. E tudo é feito para o homem. O ambiente é preparado para o homem. O tempo de culto é para não cansar o homem. O tipo de pregação é para não ferir, não machucar a vida a mente dos homens. Sabe o que é que Jesus disse em João 1,14, queridos? Ele disse que Jesus veio e tabernaculou entre nós. João 1,14, o escritor diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Essa palavra habitou vem do grego eskener, que quer dizer tenda, e esquenou, que foi a forma que ele usou, é a sua forma verbal. Logo Jesus disse que ele veio e tabernaculou entre nós, construiu a sua tenda entre nós. É isso que Jesus quer fazer em nosso meio nos dias de hoje, é isso que Jesus quer fazer em você, queridos. É isso que Jesus quer fazer em cada um de nós. Jesus não quer nos visitar simplesmente. Jesus não quer passar momentos agradáveis conosco. Jesus não quer ficar com sua noiva. Ele quer casar com ela e ter momentos de prazer com ela. Enquanto não entendermos que Jesus precisa, e Ele quer, e Ele precisa fazer essa tenda e habitar em nós, dentro de nós, nós teremos apenas vislumbres da sua presença, nós teremos apenas visitações da sua presença, e é por isso que você muitas vezes diz: mas por que é que eu recebi uma unção tão grande, e quando eu saí, cheguei em casa, eu acordei no outro dia, é como se não tivesse nada, e voltou aos mesmos problemas, a mesma dificuldade, eu voltei a cair nos mesmos pecados. Sabe por quê? Porque você simplesmente recebeu uma visitação de Jesus. Você precisa que Ele venha e seja o centro da sua vida. É preciso você cultivar essa presença, é preciso que você crie esse ambiente onde Ele sente, venha morar e tabernacular em você. Então, para encerrar, o Pai, Ele quer restaurar em nós hoje 3 coisas. Em primeiro lugar, um ambiente de ativação profética. Quando Deus disse: eu quero restaurar o tabernáculo de Davi, é porque o tabernáculo de Davi foi aquilo que mais se aproximou do modelo que Ele tem para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, o tabernáculo de Davi conseguiu reproduzir aquele ambiente de ativação profética que havia na escola de Samuel, dos profetas de Samuel. Adoração 24/7, 30 dias por mês, 12 meses ao ano. Havia turnos de 6 em 6 horas, onde as equipes de ministros se revezavam e o povo continuava fluindo nessa expressão espontânea de louvor e adoração na presença de Deus. Esses ambientes de adoração profética espontânea ativam um forte e poderoso mover profético da glória de Deus entre as pessoas reunidas, intercedendo de modo ativo e não mais passivos diante da presença manifesta da glória de Deus. Uma coisa que diferenciava o tabernáculo de Davi do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão era que o tabernáculo de Davi era menos estrutura e mais acontecimentos. A igreja hoje é mais estrutura e menos acontecimentos. Essa é a diferença entre uma casa
e um lar. Deus, Ele não quer simplesmente uma casa, Ele quer um lar. Uma casa você pode encontrar em qualquer lugar, mas um lar você só vai encontrar um seu. O tabernáculo de Davi tinha estrutura quase nenhuma. A palavra usada no hebraico para ele não é nem tenda, não é nem tabernáculo. É uma tenda simples. Alguns escritores é que traduzem como tabernáculo, mas a palavra usada para ele não é tenda, não é tabernáculo. A estrutura era muito simples, mas havia fome e desejo por Deus, pela presença de Deus, pela manifestação de Deus, por gerar aquele ambiente profético, de ativação profética ali naquele lugar. E é isso que Deus quer. Infelizmente nós, como igreja, nós visualizamos muito as estruturas, e tem igrejas que querem construir enormes estruturas para serem reconhecidas diante dos homens como um lugar abençoado por Deus. Quando Deus, Ele não está ligando para estruturas físicas, mas para estruturas humanas, e é esse o reconhecimento que Ele quer de Deus na terra. Deus quer edificar uma casa espiritual, e essa casa espiritual fala de pessoas, de homens, de mulheres. Não fala de estruturas humanas, não fala de uma denominação, não fala de uma igreja física, mas de uma igreja espiritual, de uma casa espiritual. De homens e mulheres que se tornem tendas ambulantes, onde a presença de Deus traz uma ativação espiritual e profética por onde Ele andar. Homens e mulheres que conseguem reproduzir o ambiente do céu aonde chegam. Alguém já disse que o diabo não teme se você ler a Bíblia, o diabo não teme se você vir para a igreja, o diabo não teme nem quando você ora, mas ele teme quando você começa a expressar a vida de Deus através de você. Ele não pode suportar você. E a sua simples chegada em um lugar afugenta demônios, porque você começa a reproduzir o ambiente do céu aonde você chega. Então Deus, Ele quer ativar novamente esse ambiente profético entre nós, na igreja e na nossa vida. Você foi feito, queridos, para profetizar a palavra de Deus, para abrir a sua boca e profetizar. Certa vez, algumas pessoas começaram a questionar Moisés: Moisés, por que o Senhor só fala com você? E Moisés disse: querido, oxalá que todos profetizassem. Deus queria falar com todos, mas vocês mesmos disseram: Deus fale com Moisés e não conosco, porque nós temos medo dele. O desejo de Deus é profetizar através de todos, é que todos sejamos uma nação de profetas, de reis e sacerdotes que profetizam a glória do Senhor, a presença de Deus, e criam ambientes proféticos onde o Espírito de Deus gera a vontade de Deus e traz o reino como realidade para onde nós vivemos. Essa é a grande tarefa de Deus, da igreja, através do Espírito Santo de Deus, queridos, trazer o reino de Deus, trazer a realidade do reino, o ambiente do reino, a proporção daquilo que é feito no céu, que seja feito na terra. Como a oração de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos por cento da vontade de Deus é feita no céu? 50%? 100%. É isso que Ele deseja para nós aqui, não menos do que isso. E é por isso que nós devemos lutar, queridos. Mas sabe o que é que nós estamos achando que é a vida espiritual? Nós achamos que a vida espiritual, que nós somos salvos para nos dar bem, para o nosso prazer, para que a gente não sofra mais, para que a gente não adoeça mais, para que a gente não passe mais necessidade, para que a gente não passe mais perrengue financeiro. Nada disso, não tem nada a ver com você, nem comigo. Tem a ver com o estabelecimento do reino dos céus nessa terra, em trazer a realidade do céu para essa nação.
E quando a igreja entender isso, ela vai se esforçar não para construir impérios para você mesmo, mas para construir uma tenda onde Deus vem habitar e fazer a diferença. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos as pedras vivas que irão ser o material, a obra-prima da restauração da casa de Deus, do tabernáculo do Senhor, do lugar onde Deus vem, virá e virá morada e estabelecerá a sua glória e o seu ambiente profético nesse lugar. Mas nós precisamos estar alinhados nessa visão, queridos, de que a nossa vida espiritual vai muito mais além do que pedirmos bênçãos e de sermos abençoados pelo Senhor. Mas a nossa vida espiritual é para que profetizemos a vontade de Deus sobre a vida das pessoas, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. A Arca da Aliança ali naquela tenda, ela estava no centro da cidade de Davi. Porque ela simbolizava que Jesus precisa estar no centro de tudo. E eu quero voltar a enfatizar isso, queridos. A grande estratégia do diabo não foi nos fazer rejeitar Jesus. Foi nos fazer colocar Ele em último lugar. Nós não rejeitamos Jesus, mas nós o tiramos do centro de nossas vidas e o colocamos no final da fila. Damos a última senha para Ele, dizemos: espera aí, Jesus, espera ser chamado, espera a sua vez. E com isso nós arruinamos o projeto de Deus de construirmos uma casa espiritual através de nós, de restabelecer esse ambiente de ativação profética que havia no tabernáculo de Davi. É por isso que Deus amou tanto o tabernáculo de Davi, é por isso que Ele quer restaurar em minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Porque o tabernáculo de Davi conseguiu reproduzir o ambiente do céu, onde ele estava. Sem o véu, sem os cerimoniais, sem os rituais da lei, simplesmente com músicos, com instrumentos, com devoção e com louvor e adoração ao Senhor. Espontâneo e legítimo. Em segundo lugar, Deus quer restaurar na sua igreja como um centro de treinamento de profetas e de impartição do Espírito. Esse local, ele tornou-se um grande centro de treinamento de poderosos guerreiros profetas, valentes matadores de gigantes. Assim como Davi matou um gigante, seus discípulos ministeriais, os soldados, mataram 4 gigantes. Foi ali nesse ambiente de glória que Davi reproduziu nos seus discípulos aquilo que ele tinha recebido de Deus, toda a unção, toda a ousadia, todo o poder e toda manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Ele repartiu, ele impartiu sobre os seus discípulos e fez com que eles também seguissem o seu ministério através da sua unção. Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi em nossas vidas, para que nós possamos fazer discípulos, reproduzir aquilo que nós temos recebido do céu em pessoas que precisam também reproduzir isso para outros. E essa é a grande outra tarefa da igreja na terra. Além de reproduzir o ambiente de Deus na terra, é reproduzir aquilo que Deus tem lhe dado na vida de outras pessoas, a fim de que elas continuem reproduzindo. Paulo diz a Timóteo: eu sei que você recebeu as letras desde criança da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e você tem recebido de mim, e o que eu tenho te ensinado passa a outros, que passarão a outros, que farão outros discípulos. E essa é a grande sequência que dominaria o mundo com a glória de Deus. O grande problema é que nós reproduzimos aquilo que nós somos.
E nós temos a capacidade de reproduzir as nossas qualidades e os nossos defeitos, inclusive nossos filhos. E nos nossos discípulos não é diferente. Por isso, quanto mais cheio de Deus você tiver, mais efetivos serão os seus discípulos. Quanto mais de Deus você tiver, mais longe vão os seus discípulos. E somente aquele ambiente profético ali foi capaz de fazer com que Davi pudesse impartir a visão certa de como servir a Deus, de como ser um valente, um guerreiro, de como vencer o gigante. Davi, quando estava tomado de unção ali, ele começava a ministrar e a profetizar sobre a vida dos seus guerreiros. E eu creio que inúmeras vezes ele reproduziu a cena dele, Golias. E quando ele disse, tu vens contra mim com espadas e lanças, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E como Davi ensinava aos seus guerreiros, não confiar na força do seu braço, na força da sua arma, mas confiar no poder de Deus que estava sobre eles e que estava para defender a nação de Israel. E que vinha para cumprir e honrar uma promessa, uma palavra que Deus havia dado sobre aquela nação. Quando você consegue transmitir isso para os seus discípulos, para as pessoas que estão com você, você consegue contribuir enormemente para o reino de Deus. E você consegue treinar valentes que destruirão gigantes como você já destruiu uma vez. Mas se sua visão é pequena, você vai levar as pessoas a enxergar somente até onde você enxerga. E por fim, era o lugar de ofertar ao Senhor. Se nós formos ver a liturgia daquele lugar, era um grande culto, onde só tinha louvor, adoração e 2 ofertas. Uma pela manhã e uma à noite. E isso reproduz o que o Senhor deseja que nossa vida seja. Aquilo que está lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, amados, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida precisa ser 24 horas constante de louvor e adoração. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho minhas obrigações, eu não posso estar na igreja, eu não posso fazer um turno desse de 6 horas, eu passar 24 horas adorando a Deus. O grande problema é esse, é que nós achamos que só servimos a Deus e só adoramos a Deus se estivermos aqui. Mas quando você entender que Deus quer construir uma tenda em você e tabernacular em você, você vai entender que você lavando os pratos, você tomando banho, você no seu trabalho, você atendendo o cliente, você dirigindo no trânsito, você fazendo o que for, até mesmo dormindo, você estará adorando ao Senhor e você pode adorar ao Senhor. Adoração é todo ato consciente que leva você a glorificar a Deus. Adoração não é essa meia hora de louvor que nós temos aqui, não. Adoração é uma vida de obediência a Deus, de serviço, de consciência, de glorificar a Deus através das suas decisões, das suas palavras, do seu olhar, do seu pensamento, das suas intenções. Oferta ao Senhor não é só esse momento que você traz o seu envelope e coloca aqui dentro, não. A sua oferta ao Senhor tem que ser contínua e tem que ser tudo. Eu dou o meu dízimo, eu dou os meus 10%, coitado de você, você dá o mínimo necessário que alguém poderia dar. A palavra de Deus diz que na época da graça, as pessoas davam tudo quanto tinham, porque esse é o modelo da graça. O Senhor Jesus diz lá, queridos, e quando Ele diz isso, eu creio que é literal. Não existe nada no original grego que mudou isso. Ele disse, se você não estiver disposto, aquele que não estiver disposto a abrir mão de tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo.
Deus, Ele não quer muito da gente, não. Ele quer tudo. Mas pastor, se eu entregar o meu emprego, como é que eu vou viver? Só entregue se Jesus pedir para você. Mas tem uma coisa que Ele diz: se você não estiver disposto a entregar, você não pode ser o discípulo dele. Se Ele não te pedir, é porque Ele quer que você seja mordomo disso e continue cuidando disso. Mas se Ele pedir, você tem a obrigação de entregar, porque nada que você tem é seu, mas vem do Pai das luzes, dizem que não há mudança nem sombra de variação. Essas 3 características Deus tem trabalhado para restaurar em nossas vidas como igreja e para edificar essa casa espiritual, queridos. Restaurar um ambiente de ativação profética, que você possa reproduzir onde você está, o ambiente profético do céu. Que você possa reproduzir e impartir do Espírito aquilo que você tem recebido do Senhor para outras pessoas. E que você possa ser uma oferta contínua e liberal ao Senhor de tudo quanto você tem. Chega lá, balava, santa na mão. Não foi à toa que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. De alguma maneira, Davi conseguiu captar do coração de Deus aquilo que agradava ao Senhor. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo assassino, mentiroso, Davi conseguiu extrair do coração de Deus aquilo que lhe agradava. E ele reproduziu isso na sua vida de serviço, de adoração a Deus. Deus, Ele não chama você para ser perfeito, mas Ele chama você para ser intenso na busca por agradar a Ele. E isso passa por um desejo angustiante e constante de mudança daquilo que você é. Porque a partir do momento que você entende que Deus quer vir fazer morada permanente em você, manifestar essa presença constantemente na sua vida, é impossível que você não sinta a angústia da urgência de mudança daquilo que você é. É impossível que você fique insensível e indiferente aos chamados e às demandas de Deus para a sua vida e para esse tempo. É impossível que você fique insensível às convocações do Espírito Santo de Deus para a sua igreja nesses dias. É impossível que você fique alheio às ordens de consagração, de santificação e de dedicação ao Senhor, que o Espírito Santo está clamando para que a igreja faça nesses dias. Como diz nosso amigo Leandro, se você quiser continuar brincando de casinha, você pode continuar. Mas eu quero construir uma casa onde Deus tenha prazer em habitar e estar. Essa casa espiritual, onde Ele venha e faça morada permanente. E Ele consiga reproduzir o ambiente no céu, nesta casa. E Ele consiga fazer com que eu transmita aquilo que Ele tem me dado, que eu consiga impartir para vocês. E para que essa casa seja um lugar de adoração contínua e liberal, 24 horas por dia. O grande mal desse século se chama inconstância. E
Então não coloque intensidade onde não vai haver perseverança. O mundo é muito intenso naquilo que faz. Existem pessoas que estão na rua desde ontem, só vão chegar em casa na quarta-feira, acabados, estrupiados. Porque eles levam a sério aquilo que eles fazem. Mas nós nem somos intensos, nem perseverantes. E quando somos intensos, não somos perseverantes. Aquele caminho de sacrifício que Davi fez, aqueles 20 quilômetros, parando a cada 6 passos, ensinou a ele ser intenso e perseverante. Ali ele conseguiu a resposta de Deus de como levar a Arca da Aliança para o meio do seu povo. E é com intensidade e perseverança que nós vamos conseguir isso, queridos. Sem isso, nós nunca sairemos do lugar. Nós nunca sairemos de construções humanas. Estaremos só nos cansando, nos afatigando e longe de agradar o Senhor. Tendo experiências esporádicas, conta-gotas, mas nunca experimentaremos permanentemente aquilo que Deus tem para nós. Vamos ficar em pé, queridos. Não se disperse. Entenda esse ambiente profético que há aqui nessa noite, nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa noite, e Ele quer revelar a nós o desejo do coração do Pai, de não apenas nos visitar, mas de fazer morada entre nós. De não apenas nos dar as vislumbres da sua glória, mas de reproduzir o ambiente do céu nesse lugar. Diz não somente nos encher por nos encher, mas nos encher para que possamos impartir aquilo que recebemos com outros. Com essa nação faminta, essa nação vazia, que está aí fora, tentando afogar sua crise numa festa que dura 4 dias. Se coloque diante do Senhor nessa noite e diga: Senhor, eu quero ser a tua casa favorita, onde o Senhor tem prazer de entrar e estar e ficar, onde o Senhor não deseja simplesmente fazer uma visita, mas o Senhor deseja morar. Restaura em mim a tenda de Davi, onde haverá louvor espontâneo e constante, onde haverá ofertas constantes diante de Ti, e onde haverá liberdade do Teu Espírito para trazer os céus para a terra. Sarça que só queima, que não se apaga.